Boas-vindas! Você vai assistir a uma das partes do desafio 21 dias de programação orientada a objetos. Se você quiser ter acesso a todas as outras gravações desse desafio ou de outros treinamentos, acesse o link da descrição. Então, Danilo, você salva sempre no mesmo list? Como é que você consegue? Isso que não entra na minha cabeça, porque você criou um list em memória, certo? Uhum. Eu acho que eu vou ter que praticar isso, porque eu não entendi. Então, a gente vai praticar no seu computador para que você possa entender. Lembre-se, quando você escreve, é completamente diferente do que quando você vê. Volto a dizer a frase que eu já falei milhares de vezes, né? Frase lá que eu aprendi num livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, existe uma pessoa chamada Jim Rohn, que ele escreveu vários livros de sucesso, também foi uma pessoa muito bem sucedida, e essa frase, né, ele menciona nesse livro, ele fala assim: ensine algo a um homem e ele nunca irá aprender. E é exatamente isso. Eu posso ficar aqui horas explicando para vocês que vocês não vão conseguir entender. Vocês vão conseguir entender a partir do momento que vocês executam, tá bom? Então existe uma fase de conhecimento que vocês precisam ter. O primeiro é você apresenta aquela informação para uma pessoa. O segundo é a pessoa executa aquela informação. E o terceiro é você ensina outras pessoas aquela informação, tá bom? Essas são as fases da aprendizagem. Então, quem ensina, aprende, tá bom? Então, se você quer aprender pra caramba tudo aquilo que você está fazendo, você tem que ensinar também. Então, isso faz com que você possa fixar todo o conteúdo. Então, olha só, eu ajudar vocês aqui, explicar para vocês, eu também estou estudando. Então, isso é muito interessante, tá bom? Então, essas são algumas fases que vocês precisam ter para que vocês possam melhorar a cada dia, tá bom? O Altair está falando aqui, ó. Aqui no VS Code, quando eu coloco busca por nome, ele fica aqui, ó, not all path code return value, né? O Altair, você possivelmente pode ter colocado esse busca por nome sem retorno. Talvez você pode ter colocado como void. Dá uma olhada, porque se você colocou uma lista de objetos, possivelmente essa lista de objetos deveria mostrar para você um retorno. Então, se você colocou essa palavra com return, né, ou seja, você colocou com tipo de retorno de dados, você também tem que colocar a palavrinha return lá, ó. Eu vou mostrar aqui o busca por nome do meu, ó. E aí você vai ver aqui, ó, que o busca por nome, ó, eu tenho o retorno do dado que eu estou buscando, tá? Ah, e olha só, a execução do busca por nome, eu teria isso aqui, ó. Eu quero aqui, ao invés de todas, eu queria buscar por nome, por exemplo. Eu colocaria aqui, ó, busca por nome e colocaria a palavra, por exemplo, Danilo. Ó, Danilo. Então, tudo que é Danilo, né? Aqui, como eu estou fazendo... Ah, e outra coisa, aqui eu estou colocando minúsculo e aqui está maiúsculo, né? Então, ele não vai achar. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou buscar tudo como ponto lowercase. To lower. Então, eu busco tudo aqui como minúsculo. Ó. Aí, agora, ele passa a achar independente de maiúsculo ou minúsculo, tá? E aí, agora, ele vai encontrar as palavras Danilo, tá? Marcos, antes de eu ir para sua máquina, eu vou só executar isso daqui para que todos os alunos possam ver o que está rolando. Ó. Vou dar um play. Ele vai buildar e vai mostrar aqui, ó. Deixar eu também aumentar a fonte disso, porque deve estar muito pequenininho para vocês aí. Ó, então vou aumentar a fonte. Aí. Ó, então parou, criou uma instância, escreveu na tela, nome personalizado. Agora, salvei no banco de dados. Ó, salvei. Ele tentou salvar aqui, deixa eu ver. Ah, não é uma instância de um objeto? Ah, é verdade, eu criei esse objeto aqui, mas eu não defini uma instância para ela, tá? Então, eu vou mudar aqui. Ao invés de colocar uma propriedade sem instância, eu vou colocar um atributo com uma nova instância. E aí eu posso usar ela, tá? Beleza. Vou rodar aqui. Novamente. Esse aqui eu vou fechar. Espera aí. Volto. Esse eu vou fechar. E vou aumentar a fonte desse. Aí, ó, vou lá. Então, criei a instância, escrevi na tela, salvei a instância. Aí agora está tudo aqui. E aí eu vou criar e salvar, criar e salvar, criar e salvar. Aí agora eu vou buscar por nome. Busquei todos os que têm nome Danilo. Ó,
Ele me trouxe os 4, porque ó, tem Danilo, tem Danilo, tem Danilo, tem Danilo. Então me trouxe as 4 instâncias. Lista das 4 instâncias aqui. Ó, nome, ok? Todas as instâncias aqui que eu trouxe. Ó, Danilo 3, Danilo 2. E vou mostrar na tela. Escrevo na tela o Danilo 1, Danilo 2, Danilo 3. Ó, Danilo 1, Danilo 2. Opa, Danilo 1, Danilo 2 e Danilo 3. Aí. E finalizo. Ou seja, tá aqui todos os dados, tá? Dá um Enter e vou fechar aqui. Ok. Então aí agora eu quero ir para a máquina do Marcos. Vamos lá, Marcos, vamos fixar. Compartilha a sua tela aí para que a gente possa fazer junto com você. Lembrando que o erro do Marcos pode ser o seu erro. Então, o exemplo dele pode ser o seu exemplo. Vai ajudar demais você ver o Marcos fazendo aqui. Marcos, eu vou te mandar aí o request para a gente fazer um pair programming aqui, tá? Vai lá. Tá lá. Agora, meu amigo, eu preciso que você crie aqui, ó. Eu vou criar junto com você aqui, por exemplo, ó, uma pública, uma propriedade aqui, na verdade, uma variável estática chamado base, né? Opa. Base. Que aqui, base, que vai ser a nossa dado aqui que a gente vai armazenar. E esse dado, o Visual Studio me trollando aqui, né? Igual a nova, aí aqui, lista, o tipo, né? ó, list de física, tá? Então, estou fazendo aqui para adiantar, tá? Ó. Então, beleza. Então, eu criei aqui, e o retorno que a gente vai ter aqui já é essa própria lista, essa instância de 0 dados, tá? Então, aqui a gente retorna essa instância aqui também. Então, ó, o que você tem aqui? Você tem uma lista estática, ou seja, que serve para todo mundo, né? Dessa sua classe física aqui, tá? Aí que você entendeu, né? Dessa lista? Sim. Isso. Ou seja, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ou seja, aqui, ó, no seu programa, você pode usar aqui, por exemplo, física, ponto, olha lá, base, tá vendo base aqui? Tá. E o que é esse base? É aquela lista, viu? Tá. A lista aí, viu lá? Então, isso aqui é a lista de tudo, né? Agora, você quer trazer isso para uma variável. Tá aqui. Então, aqui, você pegou essa lista e você jogou ela numa variável. Tá. Até aí tudo bem, né? Tudo. Ótimo. Aí agora você vem aqui em física, né? E aí, agora você vai criar aqui um método. Cria um método aí chamado salvar. Vai lá. Público. E de instância. Não é estático ele. É instância. Public. Void. Isso. Esse método, você concorda comigo que ele é um método que ele não tem retorno e é um método da sua classe de pessoa, que serve para sua instância de pessoa. A instância que você criou quando você coloca uma palavra new, correto? Sim, entendi. Ok. E você consegue entender também, lembra do desenho aqui, ó, que a gente tem, o desenho que a gente tem, essas instâncias que a gente criou, e quando a gente quer acessar o dado interno, né? Deixa eu até mostrar aqui na minha câmera, ó. Quando a gente quer mostrar aqui, ó, o dado interno, peraí, ó, aqui. Lembra desse desenho aqui? E a gente quer aqui, ó, o dado interno
Então, aqui a gente tem o nosso modelo, e do nosso modelo a gente cria as nossas instâncias, das nossas instâncias. Eu não sei se o pessoal está me enxergando ou se ele está enxergando você. Deixa eu dar 2 cliques aqui, que eu acho que agora eles vão me enxergar. Ó. Então, você tem aqui a classe, dessa classe você cria as instâncias, né? Das instâncias você tem o escopo interno, e esse escopo interno de cada instância é o this, tá bom? Então, esse escopo interno é o this, ok? Ou seja, voltando aí para você, deixa eu voltar aqui para você. Aí, no meu caso aqui, quero voltar para sua tela. Voltando. Deve estar mostrando aqui a sua tela. Ô, Wagner, você está vendo a tela do Marcos ou você está me vendo aqui? Wagner? Estou vendo a tela do Marcos. Boa, então tá bom. Então, o que acontece? Aí na sua tela, Marcos, você tem, então, dentro desse seu objeto, a palavra this. Deixa eu ver se eu consigo voltar, porque eu estou vendo só o Marcos aqui, que eu dei 2 cliques no Marcos. Aqui, full screen. Só que eu quero mudar para cá. Não para de me trollar. Aqui não. Aqui não. Bom, anyway. Deixa eu fazer o seguinte aqui, então. Quer que eu compartilhe de novo? Por favor, dá um stop do seu share aí. Tá. Stop. Isso. Aí, voltou para você aqui. Ok, tá nós 3. Agora compartilha de novo aí. Ótimo. Pronto. Você mandar um Voltou aqui a funcionar. Legal. E aí eu te mando o request aí. Isso. Aí. Ok. Né? Então aí agora, quando você está aqui dentro, ó, você está dentro daquela bolinha lá que é da instância que eu falei, né? Então aqui, ó, você está dentro do... para você acessar essa instância interna, você tem a palavra this, certo? Tá. Então, se você colocar aqui, ó, base, ou colocar aqui física.base, coloca aí, escreve aí para você ver. Física.base. Ó, você está acessando essa lista. Lista de quem? De instâncias de física. Tá. Você colocar aqui, ó, .add, coloca aí .add. E aí, entre parênteses, olha o que ele pede. Ó. Exatamente, ele não pede aqui, ó, uma instância de física. Isso. O seu this não é uma instância de física? Sim. Então, você pode colocar essa instância de física na sua base. Tá. Entendeu? Entendi. Agora coloca um ponto e vírgula aí. Aqui eu entendi, eu entendo por quê. Eu vou estar com uma classe instanciada de física e vou poder usar o meu método salvar. Exatamente. Certo? E vai chamar uma propriedade estática que é um list. É isso. Exatamente. E que você está jogando dentro desse list essa sua instância que você fez. Tá. Ok? Tá. Até aí eu entendi. A outra forma que me confunde. Aí agora, quando você vem aqui, né? Aí você está aqui. Aí olha só. Você concorda comigo que quando você faz isso aqui, ó, new, new, e aí você coloca aqui, ó, pessoa. Você concorda que você acabou de criar uma instância? Sim. E se você criou essa instância, você tem aqui as propriedades e métodos dela. Olha aí lá. Endereço, nome. Você não tem as propriedades e métodos dela? Sim. Tá vendo? Sim. E uma dessas propriedades que você tem aqui é o salvar. Cadê? Deixa eu ver o salvar. Cadê o salvar? Desculpa, não. É o física. Física aqui, né? Física. Aí. Ou seja... Falta um... Quer que eu completo? Isso. Completa aí para mim, por favor. Aí você dá o ponto ali, apaga o ponto e dá o ponto de novo. Ó, tá vendo que você tem o salvar aí agora? Tenho. Então aqui, ó, você criou uma instância e você pode preencher os dados dela e você pode salvar, né? Salvar, ok. Então como que você faria isso tudo numa linha só? Você cria a instância e você pode, por exemplo, vir aqui, ó, e colocar
os parênteses. Opa, aqui nesse teclado é ruim. O que você precisa colocar em chave? Ó, você coloca aqui e você pode colocar, por exemplo, nome. Opa, aqui. Ó, nome igual a Marcos, por exemplo. Tá vendo? Você já está preenchendo essa instância diretamente. Tá. CPF, ó, igual a um CPF. Você digitou aqui. Tá errado, Danilo. Aqui, ó. E aí, olha lá que interessante. Você tem aqui, ó, o ponto, todas as propriedades aqui ainda, ou todos os métodos dessa instância. Tá. Você concorda comigo? Se você usar o salvar, você está usando o salvar dessa mesma instância? Concordo. Instância essa que você preencheu o nome e o CPF. Ou seja, numa única linha, você cria a instância e salva ela na sua base. Sim, concordo. É isso. Entendeu? Tá, entendi. Ficou claro agora? Ficou. Ó, para ficar mais claro ainda, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar todos esses dados aqui que você fez. Ó, tá vendo a palavra estética aqui, ó? Agora você já até sabe para que serve static, viu? Sim. Ou seja, uma variável estática de programa, né? Como essa classe programa não tem nenhuma propriedade, ela é uma classe praticamente singleton, tá vendo? Que é uma classe que não utiliza instâncias, só utiliza métodos estáticos. Olha que doido. Então, muitas pessoas utilizam essa classe aqui, que é a classe do program.cs, mas não tem nem ideia do que é essa classe. Só usam. Hoje vocês estão vendo o porquê que tem essa palavra static aqui, né? Tá vendo? Agora vocês sabem o porquê que serve. Agora, vou dar um play aqui. E, ó. Ele vai parar aqui, ó. Cadê? Tá carregando. Notou isso? Deixa eu ver. Acho que o que me confundiu, e o que me confunde é a lista disso. Como é que você vai... Porque você você mostrou na tela usando física, ponto, o método estático buscar, por exemplo. Mas como eles... Bom, vou ter que praticar isso. Eu vou colocar o meu método aí no seu, para você conseguir praticar. Mas olha lá, aqui o que a gente está fazendo? Tem essa instância de física que a gente está criando aqui agora. Então, quando a gente utiliza a palavra 1000, a gente vai acessar lá o construtor. Ó. Tá. Então, se você tiver construtor na classe, ele vai entrar no método aqui, ó, e vai lá no seu construtor. Ó. Vamos ver se ele vai lá no seu construtor. Se você tiver ali, ele vai lá. E rodar. Ah, ele não tem construtor não, né? Ó, tem, ó, tá aqui, ó. Então, primeira coisa, ele passa para o seu construtor, viu? Tá. A primeira ação que acontece quando você cria uma instância de uma classe é ela ir para o seu construtor, né? Passou pelo seu construtor, ó. Passou pelo seu construtor, ele volta para a chamada. Vamos? O processo aí. Onde tá? Tá parado? Acho que deve estar parado, né? Deve estar parado aqui ainda. Tá parado. Ó. Tá, agora... Passou pelo construtor. Voltou aqui. Aí agora, eu estou preenchendo essas propriedades. Então, a próxima ação aqui, ó, é ele preencher as propriedades. Então, ele vai lá, tá preenchendo todas as propriedades, né? Então, ele não vai conseguir entrar aqui nos métodos. Tudo bem? Eu quero que ele continue. Só continua aí para mim. Ó. E aí agora ele está entrando no método. Olha só, essa instância aqui, o que tem então? Ela tem essa instância que você já preencheu. Ó, o CPF e o nome. Lembra lá que você preencheu lá fora? Sim. Então lá fora você jogou o dado interno. Esse dado interno está remetido aqui na sua instância, que é o seu escopo interno, né, da sua classe. E agora você tem aqui uma lista que é a base, que não tem nenhum conteúdo. E você adiciona. Ó, você vai lá e adiciona. Quando você adiciona, você coloca dentro da sua base. Então,
um conteúdo, que agora passou a ser um. E que conteúdo que você colocou? Essa instância local que você está usando. Ou seja, você tornou o seu objeto autopersistente. Você usou o seu próprio objeto para persistir isso no banco de dados. Viu que legal?